Boa tarde, alunos, tudo bem? Nós vamos voltar e continuar a aula sobre a Idade Média. Na última aula eu falei um pouco sobre a dinastia Merovínia, falei sobre os grandes reis merovínios e a fundação do Reino Franco, que auxiliou então na formação da Idade Média e protegeu até a igreja contra as outras invasões germânicas de povos que não estavam convertidos ao cristianismo. Chegando no momento que nós estamos falando também que essa dinastia entrou em declínio. Beleza? E aqui no slide que estou mostrando para vocês, esses reis que não foram efetivos no governo e na aplicação das leis ou do controle social foram chamados de reis indolentes. Indolentes porque não cumpriam o papel deles social de rei, né? De controle. Eram reis que não tinham um caráter firme, que não tinham uma postura de governo e por isso foram perdendo o poder para outra dinastia, para outro grupo franco, os carolíngios. O nome da família carolíngios quer dizer que tinha muitos carolos na família, daí então Carolíngia, né? O fundador, como nós falamos na última aula, foi os pepinídeos, né? Os pepinos, né? Pepino I, segundo e o terceiro Pepino, o nome dele era Pepino mesmo, ele é fundador da dinastia. Então, se eu colocar aqui, então, tá lá o que eu acabei de falar sobre esses reis, né? Que eles eram reis indolentes, não eram efetivos no governo, e até coloquei o rei, literalmente, a palavra indolente do francês quer dizer aquele que não faz nada, aquele que não é efetivo. E está aí a lista desses reis indolentes, né? Clovis III, IV, Clotário III, Clotário IV, Teodorico, que esse nome germânico corresponde a Luís, tá? Childerico, né? do Franco. Beleza? E aí, estou mostrando para vocês, então, são reis que não foram efetivos, e aí eles tinham um cargo muito importante, um auxiliador do governo, era chamado prefeito ou mordomo do palácio, né? E esse mordomo do palácio tomou muito destaque, foi de uma outra dinastia, ele chamava Carlos, por coincidência, a imagem dele está aqui, Carlos Martel, ou Carlos Martelo, ele vai ser responsável pela vitória de um outro povo que está tentando invadir a Europa, os árabes, e nós vamos chegar nesse ponto depois, vamos dar uma aula só sobre árabes também. Então, nesse momento, então, esses reis não foram efetivos no governo, então acabaram sendo substituídos no século VIII por essa nova dinastia chamada Dinastia Carolíngia. A igreja, já preocupada com as novas invasões germânicas, já apoiou de cara essa nova dinastia e reconheceu ela como grande protetora da igreja e dos interesses da igreja. Beleza? A igreja que eu falo neste momento é a Igreja Católica. Aqui está mostrando para você uma imagem do conflito, né? Já mostrei isso na última aula. Então há uma fundação então uma nova dinastia chamada Carolíngia. Então tá aí, ó, vamos lá, os carolíngios, né? O primeiro é esse senhor aqui, beleza? Pepino III, beleza? Ele é muito importante porque ele que vai indo lá por volta do século VII, para o século VIII, ele vai entregar à igreja hoje, onde está hoje os estados do Vaticano. O Vaticano é conquistado por esse senhor aqui, esse notório Pepino III, e ele consegue vencer os lombardos numa batalha na Península Itálica, entregando assim o estado da igreja. Está aqui, ó, no mapa, observa comigo aqui, esses ducados, né? Reino da Lombardia vai ser invadido pelos francos, olha, e aqui estão os estados pontifícios, esse está em azul aqui. Então a importância dessa dinastia é que ela vai comungar com a igreja dos ideais dela, tá? O que vai acontecer então que eu acho muito importante? De toda a dinastia, Pepino III vai ter um filho, mas é o neto dele que vai se tornar muito famoso. Esse está na gravura aqui. O neto dele é chamado de Carlos e recebe o apelido de Magno, que quer dizer o Grande. Ele vai ser o maior imperador rei da dinastia franca, de todas elas, tanto Merovínia quanto Carolíngia. Ele vai conseguir alargar todo o território franco e conquistar grande parte, desde a Alemanha, da região da Alemanha hoje, passando pela França, parte de Portugal e da Espanha ali. O restante fica na mão dos árabes, tá bom? Da dinastia Abássida. E aí você tem agora, então o que é importante saber sobre Carlos Magno, esse grande imperador? Ele é o mais famoso
de todos os soberanos da dinastia carolíngia. Isso é um ponto, é muito importante. Uma característica dele que é engraçada, apesar de ser um grande estrategista militar, ele era analfabeto, mas incentivou a leitura e o estudo. Isso é muito legal, interessante dele. Ele foi responsável pela ampliação do território, fato, e ele também tem uma aliança formal com a igreja. É engraçado que ele vai inaugurar uma coisa que era muito comum entre os francos, a fidelidade entre senhor guerreiro e seus nobres. E esse Carlos Magno, ele vai continuar fazendo guerra, ele invade muitos territórios. Por que ele faz isso? Que eu acho interessante vocês pararem e pensarem. Porque assim ele consegue a fidelidade de seus guerreiros. Cada vez que ele invade um território, esse território, parte do território, pertence a esse guerreiro que lutou ao lado dele. Mais os saques, mais tudo aquilo que era conquistado. Então ele criou essa ideia aqui de uma dependência. Então tem o imperador, que era ele, Carlos Magno, tinha os enviados do rei, tá? Então tinha um cara chamado Missi Dominici que controlava todo mundo, vigiava todo mundo, tudo girando em torno da fidelidade. Perceba que aqui também está sendo lançada as bases do feudalismo. Vassalagem, sucerania, não tem esse nome ainda, mas está sendo criado aqui. Vai ter os nobres, o controla nobres e bispos, a igreja interfere diretamente no governo e até nomeia pessoas para auxiliar no governo, cria-se vassalos, beleza? E esses vassalos então devem fidelidade através das terras e na arte da guerra. Eu vou falar mais sobre isso depois, beleza? Criando assim também servos e pessoas livres. É muito importante entender também que agora que há na verdade, uma especialização na guerra. Então é necessário que muitos guerreiros, segundo o livro que eu estou usando aqui, que é do Hilário Franco Júnior, que a necessidade de especialização da guerra faz com que a pessoa que era guerreira camponesa abandone as terras e deixe na mão de uma outra pessoa que não quer guerrear. Esse agricultor, durante esse reinado de Carlos Magno, ele vai perdendo a liberdade dele. A liberdade está atrelada à posse da terra, está atrelado também à guerra e o domínio dela. Mas fica a pergunta, como é que o Carlos Magno, apesar de todo problemas e invasões, ele consegue controlar um império tão grande e tão vasto assim? Aí eu pontuei algumas perguntas aqui que devem ser respondidas aos curiosos ou às pessoas que refletem a respeito do assunto. Então, primeira pergunta que fica, né, que eu acho interessante. Como foi possível a reorganização de um império, né, na Europa Ocidental, desde as primeiras invasões germânicas, né? Qual que é a tendência que se tinha da centralização do poder, né? Como é que esse rei consegue controlar o poder, mesmo tendo vários guerreiros francos, né, dividindo o poder com ele? Como os carolíngios, né? Inclusive Carlos Magno conseguiu se impor a esses nobres locais. Eu acho importante também parar e pensar como as instituições feudais tornaram-se, né, sobrepostas pela centralização do Império Carolíngio, que a tendência desse império era a fragmentação, como é que ele conseguiu se manter. E aí eu fiz assim, né, como que ele conseguiu centralizar um poder num império tão grande e conseguiu essa fidelidade. Eu acabei de explicar isso, né? Então vou só lembrar aqui, as invasões, as guerras feitas por ele eram muito importantes. Então ele criava uma relação de dependência com os servos, os nobres que prestavam serviço para ele de guerra. Ele cria, assim, uma coisa chamada vassalagem, né? Então a vassalagem é uma coisa muito importante que está surgindo aqui, a fidelidade do guerreiro ao seu senhor, né? Outra coisa importante, ele sempre organizava guerra. E aí ele concedia um tipo de contrato com essas pessoas que prestavam serviço para ele. Esse contrato era chamado de benefício. Em latim recebia o nome de benefício ou feudum. Então era a entrega de uma parte de terra àqueles guerreiros que lutavam em favor dele. Tá? Então isso é importante entender. Perceba, aqui também está o surgimento da palavrinha feudalismo pela primeira vez. Só que ainda o poder estava centralizado. Então não era o feudalismo, mas a cerimônia de passagem da terra era conhecida pelo nome de feudum. Então está aqui. Se você pegar aqui, ó, é interessante pensar, olha o tamanho do Império Carolíngio
a sua extensão, que vem daqui, parte aqui, pegava tudo isso aqui até essa parte verde aqui dentro do Império Germânico. Também a região da Itália estava na mão dele. Entretanto, ele enfrentava e disputava com o Império Islâmico. Nesse período, quem estava no poder era uma monarquia teocrática, um califado, que era o nome na época, chamado Abássida. Só que Carlos Magno, por ser inteligente, um líder militar, convivia muito bem com esse líder aqui. Tá? Vou te apresentar até uma imagem do encontro deles. Mas se você perceber aqui, olha só, ele tinha as marcas do império, daí o título de marquês, a pessoa que guardava as marcas, e dentro aqui da região tinha os condados, quem cuidava era um conde. E aí um funcionário real passava em toda a região fiscalizando o serviço desse pessoal, que era um missi dominista. Então ele conseguia centralizar o poder. Está aqui o quadro, olha, Carlos Magno se encontrando com o grande califa, que tem até um nome engraçado, né? Mas Carlos Magno então encontrando com ele e eles trocando o presente. Existia uma convivência cordial entre os dois, porque ambos respeitavam, porque foi um período do renascimento das artes, da riqueza em ambos reinos, tá? Então tá lá. Concessão de terras, que eu acabei de falar do benefício do feudo, estou te mostrando aqui então que era uma prática tradicional dos francos. E aí começa aquilo que eu acabei de relatar também, a militarização da sociedade, o surgimento daquele cavaleiro encoraçado, do cavalo com a armadura grande, forte, aquela grande lança, né? Então é importante, Carlos Magno então criou essa nova casta de guerreiros e criou também, pegava os filhos e a descendência desses guerreiros e faziam essa descendência conviver com ele dentro do palácio, criando uma corte palaciana, e já ensinando esses meninos a prestarem juramento e fidelidade a ele, né? Então aí a guerra passa a ser um privilégio apenas da nobreza, lançando as bases do funcionalismo aqui. Cada classe tem uma função, também já preparando para a origem do feudalismo. Beleza? Está aí o mapa gigante agora, da grande extensão do Império. E aí, na próxima aula, eu vou trabalhar a igreja nesse reino do Carlos Magno. O que vai ser estabelecido, qual vai ser a espiritualidade e qual é o papel da igreja aqui neste momento. Nós vimos que anteriormente o papel da igreja era apenas expandir a fé entre os germânicos. Monasticismo, foi na primeira aula. Agora vamos ver a igreja já fortalecida dentro do império, quais serão as atitudes dela. Beleza? Abraço para vocês, até a próxima aula.